estudantes, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Carol e estou aqui com o professor André. Olá, professor André, tudo bem? Tudo bem, e você, professora Carol? Tudo certo. Vamos para mais uma aula de Educação Física? Vamos lá! E como vocês já estão acostumados, peguem o caderno de vocês para anotar as informações importantes da aula de hoje. Acompanhem lá conosco. Então, componente curricular, Educação Física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, ginástica, aula. aula de número 6, E não esquece de colocar, a data de hoje. muito bem, repetindo, Componente curricular, educação física, turma, quarto e quinto ano, conteúdo, ginástica, aula de número 6, e não esquece de colocar a data de hoje. muito bem. E hoje, professor André, a gente não tem materiais para ser utilizados na nossa aula. Ah, hoje Nem então, o caderno para anotação da parte teórica, porque hoje a nossa aula só vai ser prática. isso mesmo, Né, e a professor e a André? gente vai começar a nossa aula de hoje fazendo o que mesmo, professora Carol? A retomada da tarefa de casa. Mas antes disso, professor Ah. André, como a gente adora desafio, Claro! sabe aquele 30 segundinhos que vocês têm aí para pegar o material para a gente utilizar na nossa aula de hoje? Sim, Agora esses 30 segundinhos vão ser para vocês treinarem a tarefa de casa. muito Então, bem. quem não fez essa tarefa de casa em outro momento, porque não deu tempo, ou também já fez, vai estar repetindo agora nesse momento. Então, vocês têm aí 30 segundos para fazer a tarefa de casa que a gente passou a aula passada, né, professora André? Qual era mesmo? Então a gente deixou duas figuras que são de Vou equilíbrio, até né? mostrar. Duas figuras para vocês fazerem elas novamente. Então tem que ficar 10 segundos para lá, com a outra perna também, mais 10 segundos. E aí depois com a perna flexionada, 10 segundos. E com a outra mais 10 E, segundos. professora André, então são Então, a gente vai 40 deixar segundos. 40 segundos e não 30 para vocês realizarem essa tarefa de casa, ok? Então, para quem ainda não fez e para quem já fez, pode ali retomar que a gente já vai voltar para nossa parte prática da aula de hoje, ok? Bom, pessoal, e daí? Como que foi aí a tarefa de casa de vocês? E o desafio, né, professor André? Porque a tarefa de casa foi 2 desafios, né? Foram dois desafios. Desafios de Tanto, equilíbrio, né? Foram dois desafios, olha que foram desafios mesmo, né, professora Carol? Isso E mesmo. aí, como a gente não pode deixar de lado, né, a gente vai aqui também tentar realizar esses desafios assim como vocês fizeram em casa, ok? Isso mesmo. Então, para começar, nós vamos iniciar o desafio com a perna flexionada, ok? Então, primeiramente com a perna esquerda apoiada no chão, eleva e flexiona a perna direita e segura lá na sola do pé. Estica o braço esquerdo lá para
lado e fica 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Vocês contaram 10 segundos pausadamente, assim? Ou vocês contaram 1, 2, 3, 4, é, 5, 6, 7, 8, 9, 10. como a gente falou, para os dois lados, né? Agora a gente deixa apoiada a perna direita no chão, segura a mão esquerda na sola do pé esquerdo. Lembrando que o professor André, só antes de a gente fazer, professor André, que senão a gente não consegue ficar, né? Lembrando só, antes que o professor André, que a gente fazer o movimento, o professor André está falando de segurar na sola do pé. Quem não conseguir, pode segurar aqui, pode segurar no peito do pé, né, professor André? Exatamente, a gente tem que sempre respeitar os nossos limites, ok? Então, preparados aí? Já tô aqui, professor André. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem! Professor André, você notou que um lado é mais fácil que o outro? Vocês também observaram aí na casa de vocês? Olha, pra mim realmente teve um lado que foi mais fácil do que o outro. Isso. Eu também achei, professor André. Será que vai ser da mesma maneira o próximo com a perna estendida? Não sei, vamos ver, vamos experimentar. Vamos lá. Então, aí com vocês também pode ser que vocês tenham notado essa diferença, né? De um lado ser mais fácil do que o outro, né, professor isso André? mesmo. Então agora a gente vai fazer o quê? Vai começar apoiando a perna esquerda no chão, vai estender a perna direita e vai segurar lá. Então, na aula passada eu fiquei segurando na sola do pé e não estendi toda a perna. Dessa vez eu vou tentar estender a perna e segurar na calça aqui, ó. Vamos lá? 1, E professor André, peraí, 2, que eu já vamos caí. voltar então, ó. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ufa! Eu caí uns 2 segundos antes, professor. Essa foi mais difícil. Só que eu Carol. fiquei segurando no pé, eu fui Segurando o pé. persistente. Isso mesmo. Então, né, tem que levar tudo isso em consideração. E a gente tem que respeitar o nosso limite. Isso mesmo. Agora, apoiando o pé direito no chão, vai esticar a perna esquerda e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quase. Aê, Jura Carol. Mas essa eu Ufa. consegui mais. Essa exigiu ainda mais, né? Lembrando que a gente não esticou totalmente a perna, né? Como o professor André falou, respeitando o nosso limite, a nossa flexibilidade, o nosso alongamento, né, professor André? Vocês aí em Isso. casa também façam dessa forma, né, professor André? Sempre respeitando o limite de vocês, ok? A gente não tá aqui para fazer com que vocês façam mais 100% esticada a perna, ou coisa assim. O importante é vocês vivenciarem esses movimentos e, se for do interesse de vocês, pouco a pouco repetindo o movimento até que em um momento vocês consigam fazer com a perna completamente esticada. Okay? Isso mesmo. E lembrando, só pra gente fechar, né, que agora a gente vai fazer uma outra atividade com as outras figuras que a gente fez a sequência na aula passada. Essas duas aqui, a gente vai deixar elas um pouquinho de lado agora, mas como o professor André falou, é importante a gente estar sempre treinando pra gente estar sempre melhorando e aperfeiçoando o movimento, né, professor André? Isso mesmo. Então, o que a gente pode fazer com os treinamentos e melhorando, né? Então, a gente consegue, antes conseguia não só esses, né, exercícios, eu vou fazer um alongamento, aí eu não consigo segurar na ponta do pé, aí eu só consigo segurar no joelho, aí hoje eu seguro no joelho, amanhã eu seguro um pouquinho mais para baixo, Isso um pouco mesmo. mais para baixo, vai até que eu consigo segurar lá no pé, consigo segurar Sem lá dobrar o joelho, né? no chão, né, sem dobrar o joelho, Isso ok? mesmo. Então agora vamos deixar essas aqui de lado, professor André. Agora a gente vai utilizar aquelas 8 figuras da aula passada que nós fizemos a sequência, né, professor André? Sim. Que eu escolhi 4, o professor André escolheu 4 e a gente fez uma sequência com 8 movimentos, onde a gente realizou aqui com vocês. Só que agora a atividade vai ser diferente. A gente vai espalhar aqui as atividades no chão, professor André. Aí a gente... Desculpa, professor André, te dei pouquinho aí pra você espalhar. Aqui, vamos espalhar elas no chão aqui, certo? Essas duas eu vou deixar aqui de pezinho, só para não atrapalhar a gente, professor André, só para a gente não se confundir. Então, qual que é a ideia agora?
A ideia é a gente andar no meio dessas 8 figuras. Na verdade, a gente tem 10 figuras aqui. Desculpa, professor André. São Então oito, são são 10. Eu que me confundi. Sem Então problema. a gente pegou aquelas 8 da aula passada e mais 2 diferentes, até pra gente poder inovar um pouquinho aí, né, professor André? Então a gente vai andando aqui entre as figuras. Aí, professor André, eu vou escolher uma figura para moldar em você, não mais eu vou realizar o movimento, entendeu? Então eu vou escolher uma figura, mas quem vai realizar o movimento dessa figura vai ser você. E aqui você escolher, quem vai realizar o movimento sou eu. Isso mesmo, que na verdade perfeito. eu vou moldar o teu corpo conforme a figura. E não é eu fazer o movimento, não. Você vai moldar. Professor André, mas tem 2 formas. Certo. Primeiro eu vou fazer essa de moldar. E daí depois, se der tempo, a gente faz essa tua outra ideia. São 2 sugestões diferentes. Perfeito, então vamos lá. Então a gente vai seguindo aqui, caminhando entre as figuras. A gente vai andando. Aí a gente dá um tempinho, nem precisa bater palma, vamos fazer diferente, professor André. Aí a gente escolhe uma figura. Eu escolhi essa. Então agora, professor André, ó, a figura que eu escolhi é essa. Certo. Então, eu vou deixar aqui um pouquinho aqui no cantinho, essa figura. E daí vou colocar as pernas do professor André na posição, ó. Então, o professor André se flexiona o joelho, o professor André assim, o outro também. Muito bem. Agora você coloca os teus braços, junta as mãos e coloca na testa. Isso aí, professor André. E olha pra frente. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ufa. Vamos lá. Professora Carol. Então, ó, o professor André já fez essa figura, a gente coloca aqui no cantinho junto com essa. Professora Carol, então, por favor, pode ficar aqui no meio. Com licença. Então, a gente vai flexionar esse braço segurando na cintura. Esse braço segurando na cintura. A perna vem mais pra cá. Essa mais pra cá. Aí. Então, essa é o movimento. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Professor Professor André, vamos revezando então, ó. Uma a gente faz assim de moldar e a outra a gente faz o contrário. Isso Um aí. escolhe a figura e o outro realiza o movimento. O que você acha? Perfeito, vamos lá. Então, como primeiro a gente moldou, agora a gente vai escolher a figura para o outro realizar o movimento. Vamos lá? Muito bem. Então a minha figura é essa aqui, professor André, ó, para você realizar. Ok. Então eu escolhi a figura e em vez de eu realizar como a gente fez na aula passada, é o professor André que vai realizar. Então vamos lá. Isso mesmo, a perna direita apoiada no chão, a esquerda flexionada atrás e os 2 braços para o lado esquerdo flexionados, semiflexionados. 1, 2, 3, 4, 5. Bom que o professor André já está tão bom de equilíbrio que ele já ficou ali acho que uns 20 segundos enquanto eu estava falando sobre a figura, né, professor André? A figura que eu escolhi, professora Carol, foi essa. Então a perna esquerda apoiada no chão, a perna direita flexiona e os braços ficam levemente afastados ao lado do corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, professora Carol, muito bem. Agora a gente Então, vai vamos escolher e vai moldar o Isso nosso mesmo. colega. Vamos Pra lá. gente variar. A gente vai caminhando. Vamos lá, professor André, ó. Vamos pôr mais pra cá? Ó, professor André. Então a que eu escolhi foi essa, certo? Ótimo. Então, vai Vou ficar colocar. aqui para você poder realizar. Então, professor André, com licença, você vai virar seu pé pro lado e o outro também. E vai abrir um pouquinho mais a sua perna, essa também. E os braços assim, professor André. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5. Aê, muito bem. Lembrando que tem algumas figuras, como a gente mostrou para vocês na aula passada, que dá para fazer de 2 formas, deitado, né, sentado, em pé. A gente está escolhendo apenas uma forma para realizar quando tem 2 possibilidades, né? Isso mesmo. Então, agora a figura aqui para a professora Carol é essa. Então, vamos lá, professora Carol, vou deixar aqui do lado a figura. Com licença.
Então, ó, pé direito vai ficar viradinho para a direita, o joelho um pouquinho flexionado. A perna esquerda agora vai exigir equilíbrio, professora Carol. Vai flexionar, aí, e os dois braços pro lado de cá, assim, assim aqui, como se estivesse armando uma proteção. 1, 2, 3, 4, 5. A professora Carol já tá fera também no equilíbrio, hein? Ué, a gente vai treinando, né, professora? Vai ficando cada vez mais fácil. Opa, vamos guardar aquela lá. Então, agora a gente vai escolher para o outro fazer o movimento, certo? Caminhando. E vamos escolher uma figura. Vou deixar essas duas últimas aqui, professor André. Ó, então a que eu escolhi para você fazer foi essa, professor André. Ó. Tá. Perna esquerda no chão, perna direita flexionada para cima, equilibrando. E os dois braços ao lado do corpo esticados. Ótimo. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, professor André. Professora Carol, essa sentada, então vai sentar no chão, as duas pernas esticadas, e aí a perna direita lá para cima e os braços apoiados lá no chão. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Muito bem. Agora nós temos as duas últimas figuras. A gente vai aqui escolher e vai moldar o nosso colega, ok? Então, já vou pegar uma aqui e a doutora Carol pega a outra. Muito bem. Professor André, vou pedir para você sentar no chão, então. Então, o professor André vai sentar. Aí vai... Eu vou deixar aqui no canto. Dobrar o seu joelho, colocar o pé no chão, professor André, dobrar o joelho, deixar junto aqui e os dois braços aqui. O professor André já faz essa posição. Já estava apoiado. Isso mesmo, professor André, deixa o tronco retinho. 1, 2, 3, 4, 5. Aí. Muito bem, professor André. Essa agora, aqui eu vou pedir para você, professora Carol, por favor, ficar deitada no chão. Aí o braço aqui, com licença, mais para cá. Esse aqui mais para cá. Aí essa perna vai flexionar. E essa também vai flexionar. Aí. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, professora Carol. Muito essa bem. Foi tranquila, né? Podia ficar até mais tempo aí, né? Podia ficar até o final da aula, não precisava ser só 5, né, professora Carol? Isso mesmo. Então vocês vejam que interessante, né? Como a gente tem possibilidades aí de realizar um movimento, né? Com as figuras, né, professor André? A gente pode fazer de várias formas, né? Os movimentos com as figuras. E daí agora, professor André, a ideia, antes da gente passar para aquela outra atividade nova, né? Que a gente não vai utilizar mais essas figuras, que a gente vai começar a elaborar mais agora as atividades, né, professor André? Sim, é sempre, né, do mais fácil para o mais difícil. Isso mesmo. Então agora a ideia, né, é a gente tentar realizar, a gente vai espalhar de novo essas figuras aqui no chão, essas 10 figuras que a gente acabou utilizando com vocês, e daí a gente vai escolher, não, professor André, desculpa, eu me confundi. Não precisa espalhar. A gente não vai espalhar, a gente vai escolher as figuras, professor André. Isso. Então é assim, professor André. Você vai escolher... fora essas duas do desafio, né, professor já André? foram, né? Então a do desafio eu vou deixar aqui no cantinho. De lado. Professor André, a gente vai fazer assim. A gente vai escolher... Eu vou escolher 4... Não, 4 não, porque a gente já escolheu da outra vez. Eu vou escolher 2 figuras e você vai escolher 2 figuras. Certo. E daí a gente vai realizar uma sequência de movimentos dessas duas, certo? Beleza. Deixa eu só escolher 2 aqui, professor André. Vou sortear aqui 2. Pronto. Aí agora você escolhe 2. Vou pegar 2 aqui do meio, aqui sem olhar também. Que vier, nós faremos. Então, qual que é a ideia agora dessas figuras, né? Então, eu peguei essa e essa. As minhas são essas. Então, são 4 figuras aqui, ó. Então, a ideia... Vamos fazer diferente agora, professor André. Vamos deixar as figuras aqui no chão, lá de frente para eles, ó.
Deixa aqui uma do ladinho da outra, assim, professor André, ó. Pra daí a gente fazer... Dá pra pôr um pouquinho mais pra frente, professor André? Pra daí a gente realizar o movimento aqui atrás. Ok. Deixa eu pôr essas figuras mais pra cá, pra gente não atrapalhar. Então a ideia é, professor André, agora, nós dois realizarmos essas 4 sequências de movimentos aqui. Ok. Certo? Certo. Então a gente vai começar por essa aqui. Nossa, esse aqui, professor André, vamos fazer o movimento do jeito que ele tá assim, ó. Ele tá até... A figura tá de ponta cabeça. Então a gente vai ficar sentado com uma perna esticada lá no chão, a outra levantada. Então vou fazer aqui um de frente pro outro, para vocês conseguirem enxergar, né? Então, uma assim e uma assim. A outra levanta. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo. Agora a gente já vai para os outros, ainda bem que os outros são de pé, né, professor André? Aí não tem que ficar, senta, levanta, senta, que pode acontecer, né, professor André? A mão aqui na testa. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Próximo. 1, 2, 3, 4, 5. E a última. Outra, perna direita no chão, esquerda flexiona e os braços para lá. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, professor André. Fomos Viu só? Então agora a gente já foi mais rápido até. mais rápido. A gente deixou aí a sequência para vocês realizarem, certo? Professor André, agora, para a gente estar finalizando a nossa aula, a gente vai fazer uma atividade diferente, né? Que a gente não vai mais, o professor André vai guardar ali as nossas figuras, aonde a gente vai tentar, a gente vai, professor André, soletrar o nosso primeiro nome de acordo com as letras e os movimentos. Então a gente vai deixar aí uma tela para vocês, um tempinho, né, professor André? E qual é a ideia de vocês realizarem aí? Então soletre o seu primeiro nome. Então, vamos colocar lá na tela, professor André, só para eles verem, por favor? Isso. Então acompanha aí conosco, ó. Então vocês estão vendo aí que tem todas as letras do alfabeto e cada letra tem um movimento. Então, por exemplo, a primeira letra do nome do professor André, letra A. Levantar os braços 10 vezes. Certo. Então vai fazer lá o que nem, ó, mostra lá o professor André. Então, a letra A. A letra A tem que levantar os braços 10 vezes. Eu vou levantar os braços 10 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que dá para levantar os braços como a gente fez, ou também dá para fazer assim, que nem polichinelo, né? Só que sem saltar, né, professor André? Pode, o importante é levantar os braços. Você vai fazer assim, você vai fazer assim, do jeito que você quiser. Vamos voltar lá para a tela. Agora vamos ver qual que é a segunda, vamos fazer o nome do professor André. A segunda letra, então, é o N. O N eu tenho que sentar e levantar da cadeira 10 vezes. Então, para a gente fazer o N, aí eu vou pedir licença para a professora Carol pegar a cadeira, para a gente poder fazer aqui o professor André vai realizar. Ok? Então, o N são 10 vezes que eu vou sentar e levantar da cadeira. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, professor André. Muito bem. Vamos deixar essa cadeira aqui no fundo. Se a gente precisar, a gente utiliza ela de novo. Vamos voltar lá para a tela para a gente ver qual que é o próximo. Então foi o A, foi o N, agora é o D. O D é sentar e levantar da cadeira 5 vezes. De novo, professor André. Vamos lá. Hoje, eu fiz para academia. Quer que eu faça? Treinar a perna hoje. Não, pode deixar, professora Carol. Se eu soubesse, teria treinado o braço hoje, professora Carol. Vai lá, professor André. Vamos lá. 5 vezes. 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Ok. Vamos para a tela agora para ver qual que é a próxima letra? Agora é o R. O R é deitado, abraçar os joelhos
15 vezes. A gente vai deitar no chão. E fazer assim, né, professor André? Ó. Isso, 15 Os dois vezes. juntos, ó. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí. Muito bem. E a última letra, professor André? Vamos voltar lá na tela. A última letra, a letra E. Joelho na mão 10 vezes. Então a gente vai Sim, ó. levantar o joelho na mão 10 vezes, ok? Não é a mão no joelho, É o joelho na mão, ok? Vamos lá. 1. E os dois joelhos, né? 2. Só conta de um lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Essa esquentou, hein? Vocês vejam que os movimentos que a gente fez com as figuras eram movimentos mais parados. Agora, esse movimento de soletrar o nome são movimentos mais dinâmicos, né, professor André? Isso, a gente tem que, né, fazer por repetição os movimentos, né, que são sugeridos ali para cada uma das letras. Muito bem. Carol, agora a gente já vai deixar, a gente já fez o seu nome. Fez o meu nome, agora eles já sabem como é. Nós vamos deixar essa tela até o final da aula para vocês. Até o final da aula para vocês poderem, se quiserem copiar, se quiser tirar fotos, se quiser anotar lá no caderno, né? A maneira com que vocês quiserem fazer, para vocês poderem fazer a tarefa de casa. Isso aí. Qual é a tarefa de casa? A tarefa de casa vai ser vocês soletrarem o primeiro nome de vocês e soletrar o nome da sua escola, ok? Então são duas coisas. Soletrar o seu primeiro nome e soletrar o nome da sua escola, ok? Então a gente vai deixar a tela aí para vocês acompanharem e aí a gente deixa essa tarefa de casa para vocês, ok? E convidamos vocês para acompanhar a nossa próxima aula, né, Isso mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.